O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Um comitê das Academias Nacionais dos Estados Unidos endossou uma proposta da NASA para mudar os limites de exposição à radiação que a agência estabelece para seus astronautas. Mas mesmo com modificações, eles seriam insuficientes para futuras missões tripuladas a Marte. A iniciativa visa aumentar as oportunidades de voo espacial para mulheres. Antes disso, a Agência Espacial Americana tinha limites diferentes dependendo de idade e sexo. Por exemplo, uma mulher de 30 anos só podia se expor a uma dose de 180 millisieverts, enquanto um homem de 60 anos podia receber até 700 millisieverts. A calibragem é baseada em modelos que estabeleçam um risco não maior do que 3% de contrair uma doença capaz de matar em razão da radiação, como câncer, por exemplo. Pela nova proposta, a NASA estabelece um padrão único de 600 millisieverts para todos, independentemente de idade ou sexo. O padrão é o mesmo, risco de 3%, calibrado para uma mulher de 35 anos, mas por um novo método de cálculo. Na prática, isso aumenta as chances de mulheres voarem ao espaço em futuras missões, inclusive as que virão para além da órbita terrestre no programa Artemis. Contudo, esses parâmetros não seriam suficientes para autorizar uma viagem a Marte, que passaria dos 1000 millisieverts. Para essa missão, nem mesmo os padrões mais relaxados da Roscosmos e da ESA, agências espaciais Rússia e Europeia, que é de 1000 millisieverts, serviriam. Por falar em inclusão de mulheres no programa espacial, a Blue Origin fez um anúncio importante sobre a quarta pessoa a voar na primeira viagem tripulada da cápsula New Shepard. Será o Wally Funk, que fez parte do grupo de mulheres Mercury 13, que a NASA cogitou enviar ao espaço no programa Mercury, responsável pelas primeiras missões tripuladas americanas. A piloto experiente foi convidada por Jeff Bezos para se juntar ao voo com que ela sonha desde 1961. O perfil da missão é suborbital, exatamente como feito pelos astronautas Alan Shepard e Gus Grissom em 1961, nos primeiros voos da Mercury. Além de Funk e dos irmãos Jeff e Mark Bezos, voará na cápsula um quarto tripulante, que pagou 28 milhões de dólares em um leilão pelo assento. O voo deve acontecer em 20 de julho, e Funk deve se tornar a pessoa mais velha a ir ao espaço, com 82 anos. Cássio, que escolha feliz, que escolha muito legal essa, né? Ver a velhinha animada para ir para o espaço, vai bater o recorde do John Glenn que voltou ao espaço com 77 anos, voando no ônibus espacial, e agora ela com 82, embora numa pequena viagem, mas aquela que ela estava mirando lá em 1961, né, que os primeiros astronautas da Mercury fizeram, e a gente que estava meio torcendo o nariz para esse voo, o cara que gastou 28 milhões para passear com o Jeff Bezos, de repente ficou interessante. Vamos começar por esse pedaço, depois a gente fala o lance da radiação. O que você achou dessa escolha? Não, legal, eu gostei bastante, né? Eu tava por fora, você passou a notícia aí agora há pouco e achei muito legal. É que acabou de acontecer, foi assim, ao longo desta tarde. Pois é, e achei bacana, super bacana, a velhinha lá bem lúcida, né? Bem ativa, recebeu isso aí de presente e vai fazer o voo que não aconteceu lá na época do programa Mercury, e fiquei bastante feliz de ver isso, uma inclusão muito bacana de acontecer, e em termos de marketing foi um baita de um golpe na concorrência, né? Vai botar ali a astronauta que não participou do processo todo e acabou não voando naquela época, e agora vai fazer um voo numa cabine um pouco mais confortável, né? Com janela, vai poder ver o que está acontecendo. Eu achei bem legal, viu? Gostei bastante. Certamente esperou muito mais, mas vai voar muito melhor, com muito mais conforto, para fazer o mesmo perfil de voo. E o lance da radiação, Cássio? Tem essa coisa, claramente eu acho que eles estão analisando isso por dois prismas. Primeiro, para aumentar a inclusão mesmo, permitir que mais mulheres voam, e assim, com um limite que eles impunham antes, que era extremamente conservador, era bem restrito mesmo. Você vê que até a ESA, a Roscosmos já usam valores maiores, mas isso certamente amplia o leque de possibilidades para astronautas mulheres, e eles estão de olho, claro, nas missões que vão além da órbita terrestre. Projeto Artemis, a ideia de levar a primeira mulher à Lua, etc. Precisam reformular, mas ainda não basta para Marte. A questão é, alguma coisa vai bastar para Marte, ou o pessoal vai ter que aceitar um risco inaceitável, entre aspas, tipo mais de 3% de chance de ter câncer ao longo da vida após uma viagem como essa?
Essa é uma questão meio complicada de se ver, né, nesse prisma. E primeiro baixou, né, o limite de tal maneira que consiga incluir mais pessoas, né, especificamente mulheres, mas também em compensação não resolveu o problema da viagem. Bom, o que acontece aí quando você fala da viagem a Marte, né? E o espaço profundo, conforme isso for, né, sendo ampliado. O que acontece é que esses níveis de radiação a radiação é calculada de forma cumulativa, né? Então, eu lembro do pessoal lá que fazia alguns experimentos no acelerador do Peletron na física, eles andavam com um dosímetro pendurado e depois de uma semana, sei lá qual era a frequência, um mês, aquele dosímetro era analisado pelo laboratório de dosimetria e aí viam se estavam dentro do padrão de disposição, né, seguro, para aquele período de tempo. Se não tivesse, eles simplesmente tiravam o cara de circulação e ele ficava afastado dos laboratórios. Então, essa questão da radiação é mais ou menos isso, né, o tempo de exposição que vai fazer, né, acumular o limite, se passa do limite ou não. Então tem essa questão, né? Você pode tentar fazer uma nave em que você tenha um ponto de uma blindagem melhor, mais eficiente para fazer isso, e durante um tempo, né, passa naquele local lá, onde tem uma blindagem muito maior, que quando você for fazer essa questão aí da dosimetria, esteja dentro do limite. É claro que isso é uma solução aí que deve ser pensada, né, e tem aí os seus senões, mas é claro, você não vai gastar mais, né, quer dizer, não vai ter como fazer a blindagem na nave completa, de tal maneira que ela fique mais pesada, que implica mais combustível, que implica em gasto maior e carga útil menor. Então, essas poderia ser uma maneira, né, a própria ISS tem isso, né, a Estação Espacial tem um núcleo lá, que é um compartimento que ele tem uma blindagem maior justamente para proteger quando tem tempestades solares, quando passa pela essa famosa anomalia magnética aqui do Atlântico Sul. Então, isso seria uma maneira de tentar viabilizar uma viagem mais longa, uma exposição mais longa, com esses níveis que já não são tão conservadores assim, né? Mas você vê lá os russos têm limites muito mais flexíveis, né? O próprio Japão tem limites mais flexíveis, então pode ser que seja o primeiro passo. Quando as coisas começarem a ser viabilizadas, novos estudos mostram que você pode se aproximar dos limites aí das outras agências espaciais.